Essa proposta de emenda constitucional, que tem a mim e o deputado Lorenzo Pasolini como autores, no ano de 2015, o então governador Paulo Artung, através do seu líder de governo aqui, que era então o deputado Gildevan Fernandes, através de uma PEC, extinguiu o artigo 145 da Constituição Estadual. O artigo 145 era o artigo que dizia que o governo do Estado tinha a obrigação, passados 180 dias do término do ano fiscal, de divulgar para quem, por quê e quanto de incentivo fiscal era dado. Naquela ocasião, apenas eu e mais 2 deputados votamos contra essa iniciativa. Naquela ocasião, apenas eu e mais 2 deputados, entre eles o deputado Enivaldo dos Anjos, votamos contra a retirada do artigo 145 da Constituição. Por quê? Hoje, nós não temos a menor noção de quanto é de incentivo fiscal cedido pelo Estado e por que esses incentivos são dados. Nós estamos falando de dinheiro da sociedade, de dinheiro da população. Hoje, e nós estamos lá no Congresso Nacional com a reforma tributária. A discussão deveria começar justamente pela quantidade de incentivo fiscal dado pela União e pelos estados, que é um volume incalculável. Então, a iniciativa é para o retorno à Constituição, de que o governo tenha a obrigatoriedade, o retorno do artigo 145 à Constituição, que o governo tenha a obrigatoriedade de divulgar os incentivos fiscais concedidos, para quem, por quê e quanto que é dado de incentivo fiscal. Porque é claro que incentivos fiscais podem ser um grande mecanismo para atrair investimentos, mas desde que haja uma contrapartida. Então, se o Estado, por exemplo, dá um incentivo fiscal, sei lá, de 10% ou de isenção por 10 anos de um determinado imposto, por que ele está dando? E qual é o retorno que isso traz para o Estado? Gera emprego? Traz tecnologia? Tem que haver justificativa. Isso é necessário. Aí, naquela época, se dizia assim, esse artigo é inconstitucional porque ele fere o sigilo fiscal das empresas. Ora, ninguém está, e no artigo não tem uma vírgula falando sobre sigilo fiscal de empresa. Nós queremos saber por que o governo dá incentivo fiscal, de quanto e qual é a vantagem disso para o Estado. Tão somente isso. Contrário ao projeto, uma vez que nós precisamos desburocratizar cada vez mais, senhor presidente, e é muito claro a forte geração de divisas, de emprego, de renda, de desenvolvimento para o Estado. Basta olhar, se não desse incentivo fiscal, uma empresa do tamanho da WEG não estaria em Linhares. Se não desse incentivo fiscal, uma empresa como a Marco Polo não estaria em São Mateus. Se não desse incentivo fiscal, uma empresa como a Placas do Brasil, que inovou no extremo norte, lá próximo de Pedro Canário, não estaria hoje fabricando placas de MDF e mandando para o Brasil todo. Então, incentivando geração de emprego e renda. E o que se pede é que ou seja, 2 vezes por ano, essas empresas prestam esclarecimento. Elas já têm a obrigatoriedade, por essa lei, de prestar esclarecimento 6 meses depois do incentivo fiscal. Eu acho que o volume de burocracia para o setor privado gerador de emprego não faz bem. Nós temos que desburocratizar, é isso que o governo do Estado visa. O nosso Estado hoje é o Estado mais organizado, mais transparente do Brasil, não é por acaso, e um Estado que está sendo referência para o Brasil. Portanto, não a burocracia e sim a desburocratização. Nós nos aprofundamos sobre a matéria e pesquisamos que tem empresas aqui instaladas no norte do estado do Espírito Santo
que receberam vultuosos benefícios e que estão gerando menos de 50 empregos no total. Nós temos esse caso concreto, estamos analisando e vamos trazer posteriormente à tribuna o conhecimento dos pares, dos senhores e senhoras deputados, da sociedade capixaba. Então nós temos empresas instaladas aqui no estado que têm benefícios extremamente vultuosos, com valores extremamente altos de créditos tributários, de renúncia fiscal, de benefício fiscal, e que estão hoje gerando menos de 50 empregos na planta industrial que está supostamente instalada nesse estado. E desses 50 empregos, pelo menos 10 são destinados a pessoas que não são oriundas do nosso estado, não são capixabas. Claro que abraçamos todos os brasileiros, mas a prioridade, a partir do momento em que o estado concede esse benefício, em nosso entendimento, ela deve ser sim para capixabas. Somos extremamente favoráveis ao empreendedorismo, à geração de emprego, à geração de renda, mas isso deve coexistir com a transparência, isso deve coexistir com a seriedade, isso deve coexistir com a probidade administrativa. E, infelizmente, hoje é o que nós não temos visto em relação aos benefícios fiscais. Essa caixa preta não interessa à sociedade. A manutenção do sigilo dos benefícios fiscais não traz nenhum benefício aos capixabas. Muito pelo contrário, ela traz dúvidas, ela traz questionamentos, ela traz divergências e ela deixa um tanto quanto obscuro algo que deveria ser límpido, que deveria ser claro e que deveria estar ao acesso de todos, ao acesso de qualquer capixaba ou de qualquer brasileiro. Não há porquê e não vejo razões objetivas e lógicas para a manutenção de todo esse sigilo dessa caixa preta. É algo que precisa ser analisado com bastante cuidado pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, enfim, isso chama a atenção. E a partir do momento em que nós temos caso concreto, e um caso concreto que chegou ao meu conhecimento, de uma empresa que recebe benefícios fiscais extremamente elevados e que gera menos de 50 empregos em sua planta industrial, e essa empresa está hoje no Norte Capixaba, isso é algo que acende ainda mais o alerta dessa casa. É algo que merece ainda mais a atenção dos pares aqui no parlamento. Esse foi o motivo da nossa proposta, da nossa proposição. Ela vem e vai ao encontro da transparência, ela vai ao encontro da probidade, ela vai ao encontro da prestação de contas e de tudo mais que diz respeito às finanças públicas como um todo. Ela atende também à lei de responsabilidade fiscal e, com certeza absoluta, essa matéria voltará a ser debatida nessa casa e tenho certeza que com o amadurecimento do tema entre os pares, tenho certeza que com um debate mais aprofundado, nós teremos uma votação diferente. Ressalto que houve parecer favorável da Comissão de Justiça, à unanimidade, os pareceres de todos os procuradores da douta Procuradoria dessa casa que acompanharam a constitucionalidade da matéria. Às vezes, uma empresa que gera 50 empregos aqui na Grande Vitória não faz tanta diferença. Mas quando você leva uma empresa, por exemplo, o meu município de Baixo Guandu, 10, 15 empregos já é muito para a realidade local. Então eu quero aqui assim dizer que para o interior do Espírito Santo é muito importante a quantidade do emprego. Observando o plano plurianual, que é o PPA, e eu quero esclarecer para as pessoas que nos assistem, que não sabe muitas vezes do que se trata, é um plano estratégico de governo que ele tem vigência por 4 anos, e neste plano ele contém os programas, os objetivos, o público-alvo, as metas, as ações e os recursos para tudo que vai ser feito pelo Estado do Espírito Santo, pelo governo, nos próximos 4 anos. Este plano ele vai ser votado agora em novembro, e nós, sabendo de que essa peça é uma peça que pode ser mexida, que precisa de alguns ajustes, nós observamos a importância e a necessidade de estarmos ouvindo os segmentos de mulheres organizadas do Estado do Espírito Santo para poder fazer as mexidas necessárias nessa peça. Nós olhamos o plano e analisamos de que ele não está muito claro naquelas questões, nos programas e nas ações referente às questões das mulheres, especialmente nesse trabalho que a Procuradoria Especial da Assembleia tem feito
junto com a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres do Espírito Santo, tem realizado, para poder potencializar essa mulher, fortalecer essa mulher, no sentido de que a gente possa, junto com o governo do estado, combater este problema grave, que é a violência, que é o feminicídio e que são os homicídios de mulheres no Espírito Santo. Nós, tendo em vista estes problemas que nós enfrentamos, e a gente tem um mapeamento dos locais, inclusive, que os índices desse tipo de violência e de homicídio contra as mulheres têm crescido, nós sentamos com lideranças do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, das instituições organizadas da sociedade civil, como mulheres negras, como mulheres da comunidade LGBT, como pessoal da UFES, o laboratório da UFES, que é o LAPVIM, e tantas outras mulheres também de esfera do Poder Executivo Estadual, sentaram e se reuniram para poder estar vendo o que faltava neste plano e como levar para o governo algumas matérias que fossem importantes neste caminho nosso de enfrentamento à violência contra as mulheres no nosso estado. Essa questão da tarifa social, de energia, deputado Capitão Assunção, a tarifa social é uma grande covardia que a EDP faz com a população mais carente desse estado. As pessoas que têm renda familiar média de meio salário mínimo abaixo têm direito à tarifa social com os descontos de 10% a 65% de desconto. Só que a EDP, que não tem interesse que a população de mais baixa renda, a população mais carente, tenha acesso a essa informação para reduzir o valor de suas contas, para que eles não diminuam o seu faturamento, a EDP não informa a população nem sobre a renovação da tarifa, muito menos a quem tem direito. Eu tenho feito reuniões quase que diariamente em vários bairros, percebido que, inclusive, a população que tem direito aos benefícios sociais do governo federal, como o Bolsa Família e o BPC, nem essa população mais carente, deputado Hudson Leal, tem a informação de poder participar desse processo, desse benefício da tarifa social. E o que mais me chama a atenção nesse procedimento é que isso, além de não ser inconstitucional, que às vezes a empresa, a EDP, tenta fazer diversas articulações, inclusive no Poder Judiciário desse estado, ela deveria fazer por respeito ao consumidor, por respeito às famílias mais carentes desse estado, mas não faz. O que então é o mérito desta matéria de hoje? É somente que a EDP avise os moradores que já têm o benefício da tarifa social 3 meses antes, quando esse direito estiver terminando, senhor presidente. Esse é o ponto que eu gostaria agora de fazer uma reflexão aqui com a casa. Esses benefícios são benefícios concedidos por lei federal e que nós temos que sim orientar a população mais carente, que recebe muitas vezes menos que um salário mínimo e tem que pagar aí o dobro, porque quando se tem a tarifa social, diminui as contas de energia, senhor presidente, praticamente pela metade. Esse projeto, ele visa resolver um problema que as comunidades capixabas têm e que recorrem a vários segmentos de fiscalização e ninguém consegue dar uma resposta positiva e nem negativa. É muito comum as igrejas e as associações de moradores, as entidades civis organizadas,
fazerem eventos no interior, chamado sorteios, com o objetivo de arrecadar fundos para consertar a escola, para consertar a igreja, para construir centro comunitário, para manutenção de esporte e lazer. E pelo fato de não ter uma lei estadual regulando a permissão, é sempre visto como tem município que a autoridade proíbe, tem município que a autoridade não proíbe. E isso cria, na verdade, um problema grande, porque se o governo federal explora loterias esportivas, Mega Sena, todos esses jogos, e explora de forma que é para premiar pessoa privada, pessoa física, as comunidades não podem e não devem ficar impedidas de fazer os seus eventos sem fins lucrativos, sem ter arrecadação para beneficiar a pessoa, e a lei prevê isso. E a lei prevê, inclusive, o limite do prêmio, que é até 10 salários mínimos. Quer dizer, o prêmio não pode ser um carro, não pode ser nada equivalente acima de 10 salários mínimos, que é exatamente prêmios que possam permitir que as comunidades possam fazer para beneficiar as suas atividades sociais, musicais, culturais. E isso regulado da forma que está na lei, estabelecendo o limite que pode ser do prêmio, e estabelecido o encaminhamento de prestação de conta, prevalece uma regra que aí sim a autoridade policial poderá fiscalizar aquilo que hoje não é fiscalizado. Então é muito comum você ver um município pode fazer, porque a autoridade não proíbe, e no município vizinho não faz, porque a autoridade de lá proíbe. Já que não tem recurso público para esses eventos, a própria comunidade, por iniciativa própria, ela promove isso para poder fazer melhorias nas igrejas, para fazer benefício que isenta o Estado de fazer, além do que o Estado não tem recurso para poder apoiar esse tipo de atividade. Então eu gostaria de contar com o apoio dos pares, no sentido de que nós aprovássemos essa lei para criar essa facilidade para que as entidades filantrópicas, as entidades que têm finalidade de poder, de querer ajudar, ter condições de fazer. E lembrando que o limite que nós colocamos na lei não vai ter aquele problema de nenhum comerciante, nenhum empresário querer fazer eventos, porque o máximo da premiação é 10 salários mínimos. Com certeza esses prêmios serão de baixo custo, para poder alguém fazer e ter lucro, ter vantagem financeira. Então não vai ser compensador para nenhum empresário fazer, porque a premiação não garante o lucro suficiente. Então isso é só mesmo para as entidades fazerem, para poder ajudar nas suas atividades, inclusive desfiles que são feitos pelas escolas, que normalmente deixam de ser apoiados pelo município, pelo Estado, e as pessoas das escolas querem contribuir, querem fazer, e falta esse tipo de apoio para poder, na manutenção, inclusive, das atividades escolares de várias escolas do nosso Estado. A nossa solicitação para desenvolvimento de um aplicativo gratuito de recarga de passagens, cujo pagamento poderá ser efetuado online via cartão de crédito, débito ou boleto bancário. Nós temos notado, senhor presidente, eminentes pares, que após a bilhetagem eletrônica, vários cidadãos estão tendo dificuldade em fazer a recarga dos seus respectivos cartões para poder efetuar o pagamento da passagem de ônibus. Então nós estamos sugerindo ao governo do estado que desenvolva um aplicativo, e esse aplicativo já foi feito, já está funcionando em outros estados da federação, para que efetivamente o cidadão possa efetuar a recarga do seu cartão através desse aplicativo. Isso vai facilitar muito, vai diminuir as filas que nós estamos verificando. Nós temos conhecimento que a CETURB está tentando dinamizar esse atendimento e facilitar a vida do cidadão, mas se faz necessário, está ali a nossa indicação, que efetivamente haja um aplicativo que, através desse aplicativo, deputado Vandinho Leite, o cidadão consiga efetuar a recarga do seu cartão.
Isso, volto e repito, friso, saliento, vai diminuir as filas, vai desburocratizar o atendimento, facilitar a vida do cidadão e também gerar um custo menor, porque nós teremos um custo menor para a CETURB, consequentemente para o governo do Estado do Espírito Santo, porque esse atendimento vai ser feito de maneira online. Então, fica aqui, senhor presidente, a nossa indicação para o desenvolvimento de um aplicativo para recarga no cartão que visa facilitar a locomoção dos capixabas através do Transcol. São 3 indicações para escolas: a Escola Nossa Senhora Aparecida de Cariacica, a Escola Francisco Nascimento, localizada na Serra, a Escola Hilda Miranda, também localizada na Serra. Todas elas são no sentido de estrutura de melhorias para essas escolas. Hoje, uma das questões que a gente já tem falado há muito tempo, né? Passou da hora das escolas serem climatizadas. Ar-condicionado em sala de aula não significa conforto ou luxo, significa hoje uma necessidade. Então, uma das questões que não é só para essa escola, mas para todas as escolas, seria essa questão. No caso da Escola Nossa Senhora Aparecida, lá em Cariacica, essa escola não tem quadra de esporte. Então, assim, ela tem até uma localização que é possível ser feita, já é uma escola relativamente antiga. Então, nós vamos conversar também direto com a Secretaria de Educação nesse sentido, porque é fundamental, uma escola importantíssima para aquele bairro. E aqui, mais uma vez, nós estamos falando sobre a questão de garantir a professores e funcionários das escolas da rede estadual o direito de consumo à merenda. Eu falei isso na semana do professor e já falei isso em outras ocasiões. Para além do fato de que salário de professor, não só no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, é muito ruim, os professores na rede estadual, e também acredito que muitos da rede municipal, eles têm que pagar o próprio cafezinho. Eles têm que tirar do próprio bolso para fazer o cafezinho. Coisa que é de graça na Assembleia Legislativa, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, em todas as secretarias de governo. Então, isso é fundamental, que o PEDDE possa ser utilizado também para, no mínimo, comprar o cafezinho. E a indicação que a gente está fazendo aqui é para revisão, e se o Estado pode intervir, eu sei que tem dinheiro federal nisso, que o professor possa merendar na escola se assim ele quiser. Porque não há lógica que o professor não possa comer um prato de sopa ou ganhar um pedaço de bolo na hora do lanche. Eu comecei a dar aula na rede estadual em 1985. Então, naquela época, os professores comiam a mesma merenda que os alunos, não havia problema nenhum nisso. Quer dizer, passou da hora, eu já falei isso com o secretário de Educação, nós vamos continuar nessa questão porque isso é necessário. A Secretaria de Estado da Educação fez vários anúncios importantes para a educação do Espírito Santo. 28 escolas devem passar a funcionar em tempo integral, com novos modelos e ampliação de carga horária de diretores, além do fortalecimento das equipes gestoras das escolas em tempo parcial. É projeto prioritário para a SEDU a educação em tempo integral, com os desafios de promover as políticas públicas voltadas à garantia da igualdade na rede estadual de ensino. Outros pontos são ampliar a qualificação profissional e elevar a qualidade do ensino integral e a aprendizagem em língua portuguesa, matemática e ciências. Os objetivos do planejamento da SEDU são ampliar a oferta de educação em tempo integral, estender o tempo de permanência na escola, oferecer metodologia diferenciada de ensino.
Eu fiz uma indicação para a cobertura da quadra esportiva e construção de banheiros. Porque muitas vezes eles constroem uma quadra, mas não tem banheiro. No bairro Engenharia, no município de Vitória. Cobertura da quadra esportiva, bairro Engenharia, onde pessoas trabalham, pessoas trabalhadoras, lutadores. Então é um pedido que eu fiz, pedi para que um engenheiro meu fosse no local, né? Entrei com essa indicação. A área lá é uma área de 170 metros quadrados, importantíssimo que seja feito no bairro Engenharia a construção dessa quadra, para que as pessoas, as crianças principalmente, os jovens, os adultos, os idosos, possam ter um lazer. Novamente, para falar sobre a carência de efetivo na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Eu já estive nessa tribuna algumas vezes, reivindicando melhorias, reivindicando o aumento do efetivo, tendo em vista que a Polícia Civil hoje deveria ter 3.850 homens e ela só tem 2.050, razão pela qual o número elevadíssimo de delegacias tem sido fechados no Estado do Espírito Santo. No município da Serra foram fechadas as delegacias de Serra Sede, André Carlone, Novo Horizonte. Em Vitória, delegacia do Centro, delegacia de São Pedro, delegacia de Jucutuquara, Eucalipto. Essas delegacias todas foram fechadas. Em Vila Velha, delegacia de São Torquato, delegacia de Vila Velha no Centro, está fechado por uma reforma interminável há mais de 5 anos. Mas a situação lamentável que nós temos recebido aqui, demandas diárias, são com relação ao DML e os SMLs do interior do estado, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina e Linhares. Hoje, por exemplo, em Linhares, nós estamos sem médico legista. Então, todos os presos, todas as vítimas têm que ser transportadas até Colatina para que sejam submetidos a exames de lesões corporais, conjunção carnal ou outro tipo qualquer de exame. Cachoeiro, vejam, senhores, nós só temos apenas um SML para atender todo o sul do estado. Projeto número 560, que institui a política estadual de incentivo à agricultura de precisão. Esse projeto vem de encontro com um interesse muito compartilhado nesse momento, onde a questão ambiental é atenuante, onde a possibilidade de ganho do produtor está pequeno com os altos custos do insumo, com baixo custo da produção e com alto custo para produzir. Então, esse projeto, ele vem hoje fortalecer a agricultura, especialmente a agricultura familiar. A agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola com base na variação de culturas plantadas, garantindo a boa qualidade do solo e evitando a monocultura, por exemplo. Na verdade, a expressão não seria evitar a monocultura, é favorecer o consórcio de plantas. Muitas vezes uma lavoura ela pode produzir café e produzir frutíferas, produzir árvores palmáceas, por exemplo. Pode haver o consorciamento de cedros. Então, essa agricultura de precisão criar um conjunto de dados para elevar a eficiência na produção agrícola, permitindo a aplicação de recursos e insumos com maior precisão, diminuindo o desperdício, aumentando a produtividade e, consequentemente, reduzindo impactos ambientais. Muitas vezes o produtor ele usa insumos agrícolas que a terra já é rica naqueles insumos e deixa de usar alguns que são necessários para o equilíbrio na produção.